E aí pessoal, aqui é o Luiz e esse é o Criando Renda. Bom, depois da derrota do Brasil, não resta muito para nós a não ser trabalhar e seguir tocando a vida. E também pensar um pouquinho no nosso futuro. E é sobre futuro que eu venho falar hoje. O que acontece? Eu comecei a atender um cliente essa semana, é um cara novo de 23 anos, ganha relativamente bem para a idade dele, e pedi para ele tecer algumas expectativas, quais são os planos, quais são os projetos dele, e ele não conseguiu me trazer isso de forma muito clara, para qual objetivo seriam os investimentos dele. Então, eu propus para ele uma tabelinha bem simples, tá? Uma tabela bem simples que vocês podem fazer também, mas tendo um objetivo básico, tá? Um objetivo básico seria um salário mínimo ou uma aposentadoria com uma idade bem mais abaixo do que o normal. Ou seja, ele é um rapaz de 23 anos, eu propus para ele se aposentar aos 40 anos de idade. E a partir daí, a gente vai achar métricas menores, a gente vai estipular uma métrica maior e com base nessa maior a gente estipula as métricas menores. Bom, vamos para a parte prática, Aqui eu abri uma tabela, como vocês podem ver, o objetivo de longo prazo está afastado há 17 anos, a idade atual dele é 23 e a idade de aposentadoria que ele quer é 40 anos. O que acontece? A gente tem, desde a implementação do Plano Real, a gente tem que o salário mínimo em 1994 foi R$ 70, em 2022 1.212 e a expectativa, com média no PIB, tá? Eu lancei o PIB um pouco para baixo, eu confesso isso, mas para tornar um cálculo um pouco mais simples, daqui a 17 anos estaria em R$ 2.270, tá? Então essa seria aqui a linha de crescimento do salário mínimo. Isso nos 17 anos, até ele chegar nos 40 no caso. Hoje ele consegue investir cerca de R$ 350 por mês. Então eu criei uma expectativa. Bom, vamos supor que tu consiga a cada ano aumentar o valor desse aporte em 10%. Então, como vocês podem ver aqui, foi subindo, partiu do 350 e chegou lá em 1.608 no 17º ano. Ok. Com base nisso, a gente tem uma mediana de aportes, que seria de 834,74. Ok. Como ele quer se aposentar quando chegar nos 40 anos, como ele quer viver de dividendos, e esse é um cálculo especificamente para quem quer renda passiva, tá? A matemática é a seguinte: a gente sabe que ele quer R$ 2.300, a gente sabe que aplicações em fundos imobiliários, que seriam aquela classe de renda variável inicial, para quem está começando, que seria a classe um pouco mais segura, tem uma média ali de pagamento mensal de 0,8%, um pouquinho menos de 1% ao mês. Poderia ser mais? Poderia ser menos também, mas essa é uma média real com aplicabilidade de mercado. Pois bem, então a gente sabe que para tirar 2.300 por mês, a nossa carteira, o portfólio da nossa carteira tem que render 0,8. Então aqui a gente faz uma regra de 3. Se 2.300 é 0,8%, quanto vai ser 100? Quanto vai ser o patrimônio total da nossa carteira? Bom, o patrimônio total vai ser R$ 287.500. É nesse valor que ele tem que chegar para conseguir ganhar os R$ 2.300 por mês, tá? Perfeito. Realizado isso, vamos para o nosso segundo passo. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra tabela, que é a tabela da vida financeira que eu peguei no site da Suno, tá? Da Suno Research, tá? Que é do Thiago Reis, se não me engano. É um cara muito bom até. Então, o que acontece? Com essa tabelinha aqui, a gente vai descobrir algumas coisas. A gente sabe que a gente vai investir por 17 anos, tá aqui. A gente sabe que a gente tem possivelmente 0,8 de rentabilidade mensal. E o nosso valor-alvo aqui é de 280 mil. Logo, a gente descobre que, eu já deixei até preenchido para o vídeo ficar mais curto. Logo, a gente descobre que a gente precisa aplicar R$ 548,89 centavos. R$ 548 por mês para chegar nesse valor no prazo de 17 anos, tá? Então, é um valor abaixo da média que eu estipulei para ele. Mas vamos seguir. Com a mesma rentabilidade, com o mesmo período de tempo e com o valor atual zero e um aporte mensal de R$ 550, a gente chegou nos 280 mil, tá? Mas, quem sabe a gente utiliza aquela
média de aportes que eu passei para ele, que é R$ 834. Se a gente trocar aqui, o que acontece? Vou botar aqui 835. Bom, o nosso valor acumulado subiu para R$ 425 mil. Interessante, né? Então a gente conseguiu aumentar o valor. A gente utilizou uma média de que nesses 17 anos a média dele foi na verdade de 835 e não de 550. Logo, o valor final acumulado aumentou para 420 mil. Ok. E quanto tempo ele conseguiria fruir dessa renda, né? Utilizar essa renda? Por quanto tempo ele conseguiria utilizar essa renda? Vamos lá. O valor inicial aqui, 425 mil. Ok. Vamos dizer que ele não vai estar tão pilhado mais nos investimentos e a rentabilidade mensal dele caia para 0,65% ao mês. E como ele chegou à aposentadoria dele, né, entre aspas, um cara com 40 anos, ele vai retirar mensalmente, sei lá, R$ 2.500 para complementar a renda dele, para um negócio paralelo que ele quer. Ok, o que acontece aqui? Deu um erro, e esse erro é um resultado positivo. Por quê? Retirando R$ 2.500, ele sempre vai ter dinheiro. Se ele retirar um pouco mais, ou seja, ele manteve o dinheiro dele aplicado, tem aquela renda de 0,65% ao mês. E se ele retirar todos os meses R$ 3.000, ele vai conseguir viver por 33 anos. Então ele teria, entre aspas, uma aposentadoria até aos 73 anos, com base no investimento que ele fez num período curto, entre aspas, de 17 anos. Ou ainda ele poderia aportar até os 50 anos, poderia aportar menos, já começar a retirar, enfim. São N possibilidades. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes não basta tu criar uma métrica, uma meta muito mirabolante. Às vezes tu pegar uma coisa simples, colocar ela como tua meta principal, ver de forma clara de que jeito tu vai chegar até ela, é muito mais eficiente do que tu ficar estipulando 5, 6, 10 metas, sendo que tu não vai conseguir ou não vai saber como cumprir nenhuma. Então, a partir dessa meta, tá, a gente já vai conseguir traçar outras, que seriam metas de médio, tá? Médio prazo, coloquei aqui 7 anos, e de curto prazo. Por exemplo, uma meta de curto prazo, de 3 anos. Bom, eu quero fazer uma determinada viagem que é para o exterior. A curto prazo, 3 anos, 36 meses, eu vou juntar assim o dinheiro. O que acontece? Chega em determinado momento dos teus aportes, do teu portfólio, do teu patrimônio, da tua rentabilidade, em que o valor que tu começa a colocar, que tu aporta mensalmente, se torna menor do que o valor em dividendos que tu ganha. Então, para te concluir objetivos de curto prazo, às vezes não vale muito a pena tu investir no mercado de renda variável. Daqui a pouco é uma coisa em renda fixa mesmo. Mas para médio e longo prazo, é muito mais eficiente tu investir em renda variável. Porque quando tu chega na massa crítica, o valor do teu aporte começa a ficar menor e o valor dos teus dividendos, e se tu conseguir reinvestir eles, fica maior. Então, o juro composto ele tem uma atuação boa no 13º, tu consegue notar uma diferença forte nele a partir do 13º ano do investimento. Ah, mas é muito tempo. Ah, com certeza é muito tempo. Mas se tu não fizer nada, vai passar os 13 anos, tu ficou olhando uma outra pessoa fazer e depois tu vai coçar a cabeça e vai pensar, porra, podia ter feito isso, agora eu vou começar agora. Sei lá, será que tu tem esses 13 anos para começar a investir? Enfim, a minha sugestão é que quem tem interesse, começa desde novo. Daqui a pouco tu não tem esses R$ 350, beleza, começa com 100, começa com 50, começa de alguma forma. E a partir disso tu vai evoluindo teus aportes e tu vai criando um pequeno patrimônio e tu vai atingindo ele, né, dentro de uma meta séria, dentro de uma meta palpável, dentro de algo real, tá? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.